Bem-vindos a mais um The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo das patentes. É isso aí, vamos junto desvendar esse universo, especialmente aqui no Brasil. A ideia é te guiar pelos caminhos mais importantes da lei brasileira de patentes, entender o que pode e o que não pode ser patenteado, como funciona o processo e principalmente por que isso tudo é importante para você. É isso aí. Vamos desmistificar esse mundo que às vezes parece um bicho de 7 cabeças, né? É verdade. Às vezes a gente tem uma ideia inovadora, mas fica perdido sem saber por onde começar. Mas fique tranquilo, porque a gente vai te ajudar a desvendar esse código secreto da proteção das invenções. É como ter um mapa da inovação, né? A gente vai te guiar pelos caminhos certos para você proteger suas ideias e transformar seus sonhos em realidade. Perfeito. E já que estamos falando em mapa, qual seria o nosso ponto de partida? Por onde a gente começa essa expedição? O primeiro passo é entender o básico. O que é patenteável? Ou seja, o que pode receber a proteção de uma patente aqui no Brasil. Ótima pergunta. Porque, vamos combinar, nem tudo pode ser patenteado, né? Exatamente. É aí que entra a Lei da Propriedade Industrial, a famosa LPI. Ela é a nossa bússola, a nossa guia nesse universo. A LPI, então, define as regras do jogo, né? Isso, e ela é baseada em um tratado internacional, o Acordo TRIPS, mas tem as suas próprias características, as suas peculiaridades. Entendi. E ela dá exemplos do que não pode ser patenteado. Isso ajudaria a gente a ter uma ideia mais clara dos limites, né? Sim, com certeza. A IUP é bem específica nesse ponto. Por exemplo, imagine que você, explorando a Amazônia, descobre uma nova espécie de planta com propriedades medicinais incríveis. Oh, que descoberta fantástica. Pois é, mas essa descoberta em si, a planta em seu estado natural, não seria patenteável. Por quê? Porque as descobertas da natureza são consideradas patrimônio da humanidade. É como se você encontrasse uma cachoeira escondida, ela já estava lá, você apenas a descobriu. Ah, entendi. Faz sentido. E que mais outros exemplos? Vários. É. Teorias científicas, É. métodos matemáticos, programas de computador em si, o código-fonte, por exemplo. Esquemas de jogos, como as regras do xadrez, por exemplo. Tudo isso está fora do alcance da patente. Ah, então tem muita coisa que a gente nem imagina que não pode ser patenteada. Mas e o que realmente pode? Quais são os requisitos para conseguir uma patente no Brasil? Para garantir a proteção de uma patente, a sua invenção precisa atender a 3 requisitos principais: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. 3 palavrinhas mágicas, né? É isso aí. E para os modelos de utilidade, a EPI exige um 4º requisito, a melhoria funcional. Mas vamos com calma, um passo de cada vez. Começando pela novidade, o que isso significa na prática? Se eu fizer uma pequena modificação em um produto que já existe, isso pode ser considerado novo. Aí aqui está a questão. Não basta apenas dar uma maquiada em algo que já existe. A invenção precisa ser realmente inédita, algo que ninguém nunca fez antes. Então precisa ir além de um simples upgrade, né? Precisa ser algo realmente inovador. Exatamente. A sua invenção precisa trazer uma solução totalmente original para um problema técnico. E atividade inventiva, como funciona esse requisito? A atividade inventiva exige que a sua invenção não seja óbvia para um especialista na área. Imagine que você está tentando resolver um quebra-cabeça. A solução não pode ser algo que qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento conseguiria encontrar. Precisa ter uma sacada, um clique, um estalo, que diferencie de tudo que já existe. Entendi. É como se a invenção tivesse um toque de gênio, algo que surpreendesse até os especialistas, né? É isso aí. E por último, mas não menos importante, temos a aplicação industrial. Essa eu acho que já entendi. A invenção precisa ter utilidade prática, ser possível de ser produzida, usada em algum setor da indústria ou comércio. Perfeito. A invenção precisa sair do mundo das ideias e ter a capacidade de ser produzida e utilizada na prática. Mas você mencionou um 4º requisito, a melhoria funcional para os modelos de utilidade, né? O que exatamente isso significa? É isso mesmo. Para as patentes de modelo de utilidade, além dos 3 requisitos que já vimos, a LPI exige que a sua invenção traga uma melhoria funcional em relação ao que já existe. A gente precisa ser mais prático, mais eficiente, mais funcional do que os modelos que já existem. Exatamente. A melhoria funcional é a chave para esse tipo de patente. E para ilustrar a importância de tudo isso, vou te contar a história de um agricultor que queria patentear um fertilizante revolucionário. Ele tinha certeza que a fórmula era única, mas quando fez a busca de anterioridade. Opa, busca de anterioridade, o que é isso? Há uma pesquisa para ver se já existe algo parecido registrado. Ah, tá. E adivinha? Ele descobriu que já existia um fertilizante muito similar no mercado, ou seja, a invenção dele não era nova. Tadinho do agricultor. Mas a história mostra como é fundamental ter certeza da novidade da invenção antes de entrar com o processo de patente, né? Sem dúvida. A busca da anterioridade é o primeiro passo para evitar frustrações e garantir que a sua invenção realmente se destaca.
É como checar se o terreno já tem dono antes de começar a construir. Faz todo sentido. E, por falar em processo de patente, o que exatamente compõe um pedido de patente aqui no Brasil? Quais são os documentos, as informações que a gente precisa ter em mãos para essa aventura? Preparar um pedido de patente é como organizar uma expedição. Você precisa ter tudo em ordem para garantir que a jornada seja bem-sucedida. No Brasil, um pedido de patente precisa ter as seguintes partes: o requerimento, o relatório descritivo, as reivindicações, o resumo e, se necessário, os desenhos técnicos. Nossa, quanta coisa. Parece complicado. Calma! Vamos entender cada parte com calma. Começando pelo requerimento. Requerimento. O que seria isso? É a parte burocrática da expedição. É onde você se identifica como inventor, coloca o título da sua invenção, informa seus dados para contato e tudo mais. É como preencher a ficha de inscrição da aventura, né? Exatamente. E o relatório descritivo. Qual o papel dele? O relatório descritivo é a alma da sua patente. É nele que você explica detalhadamente como a sua invenção funciona. Como se estivesse escrevendo um manual de instruções para que qualquer pessoa com conhecimento técnico na área consiga entender e reproduzir a sua invenção. Então, caprichar na clareza e na precisão do relatório é fundamental, né? Sem dúvida. Imagine tentar montar um móvel com um manual incompleto ou confuso. É a mesma coisa com a patente. Se a descrição da sua invenção não for clara e completa, o examinador do INPI pode ter dificuldades em entender a sua invenção e você corre o risco de ter o seu pedido rejeitado. Entendi. A clareza é essencial para que a invenção seja compreendida e avaliada corretamente. E as reivindicações, para que servem? As reivindicações são como o cercadinho da sua patente. É nelas que você define o escopo da proteção, ou seja, delimita exatamente o que você quer proteger com a patente. Então é como se eu estivesse dizendo, olha, essa parte aqui da minha invenção é protegida pela patente. E ninguém pode copiar sem a minha autorização. Exatamente. As reivindicações são a base legal da sua patente. E o resumo? Para que serve? O resumo é como um cartão de visitas da sua patente. É um texto conciso que apresenta a sua invenção de forma geral sem entrar em detalhes técnicos. Ele serve para que as pessoas tenham uma ideia geral da sua invenção. Tipo um spoiler da invenção, né? Para as pessoas saberem o que esperar. Isso. E os desenhos técnicos quando entram em cena? Os desenhos técnicos são como ilustrações que ajudam a visualizar a sua invenção. Eles complementam o relatório descritivo, mostrando visualmente como a invenção funciona. Nem sempre são obrigatórios, mas em muitos casos são essenciais para a compreensão da invenção. Então, usar desenhos é uma boa estratégia para tornar a invenção mais palpável, né? Com certeza. Os desenhos técnicos são como um guia visual que facilita a compreensão da sua invenção. Legal. E depois que a gente reúne toda essa documentação, qual o próximo passo? Como funciona a jornada do pedido de patente dentro do INPI? Depois do depósito do pedido, a aventura da sua patente começa no INPIR. E essa jornada tem algumas etapas importantes: o exame formal, a publicação, o exame substantivo e, finalmente, concessão da patente. Nossa, parece uma maratona. Mas a gente vai te ajudar a entender cada etapa direitinho. Que bom. Porque, sinceramente, eu já estou curioso para saber o que acontece depois que a gente entrega toda essa papelada. Mas acho que essa curiosidade vai ter que esperar até a próxima parte do nosso mergulho, né? É isso aí. Na próxima etapa da nossa expedição, a gente vai explorar o que acontece dentro do INPI, como seu pedido é analisado e quais são os desafios que você pode encontrar pelo caminho. Então, até a próxima parte do nosso The Deep Dive. Até lá! E aí, de volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo das patentes. Pronto para desvendar mais alguns mistérios. Preparadíssimo. A gente já explorou bastante coisa na primeira parte. O que é patenteável, os requisitos para proteger uma invenção e até como é estruturado um pedido de patente. Mas me fala uma coisa, quando a gente fala de patente, ele está falando de um tipo único de proteção. Ou será que tem variações? Ótima pergunta. Além da propriedade industrial, aqui no Brasil, ela prevê dois tipos principais de patentes. A patente de invenção, que a gente chama de PI, e a patente de modelo de utilidade, AMU. Interessante. Então, qual a diferença entre elas? Qual que seria a estrela principal? A PI, ela é como se fosse a medalha de ouro da inovação. Ela protege criações realmente revolucionárias. Sabe, aquelas que trazem soluções inovadoras para um problema técnico. Tipo, invenções que mudam o jogo completamente. Um novo tipo de motor, um medicamento inovador, uma tecnologia disruptiva. Exatamente. Invenções que causam um impacto significativo. Entendi. A PI é para as grandes invenções. E a AMU? Qual o papel dela nesse cenário? A AMU é a medalha de prata, mas não menos importante. Ela protege os aperfeiçoamentos em objetos que já existem. Ela serve para tornar esses objetos mais práticos, mais eficientes, mais funcionais. Tipo um abridor de latas mais ergonômico, um guarda-chuva que não vira do avesso com o vento, ou um sistema de irrigação mais inteligente. É isso aí.
Então, foca em melhorar o que já existe, trazer mais praticidade e eficiência para o dia a dia. Exatamente. E essa distinção entre PI e IMU é importante para garantir que cada invenção receba a proteção adequada de acordo com o nível de inovação. Afinal, nem toda invenção precisa reinventar a roda para ser genial. Com certeza. E falando em genialidade, vamos voltar para a jornada do pedido de patente no INPI. Você mencionou na primeira parte o exame substantivo como uma etapa crítica, né? Me explica melhor como funciona essa fase. É realmente um bicho de 7 cabeças. Olha, o exame substantivo é como se fosse a prova de fogo da sua patente. É nessa fase que o INPI analisa com lupa a sua invenção, buscando garantir que ela realmente atenda a todos os requisitos para ser patenteada. Lembra dos 3 mosqueteiros da patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Ah, sim. Mas como que o INPA avalia esses critérios na prática? Como eles garantem que a minha invenção é realmente inovadora? Para analisar a novidade, o INPI realiza buscas em bancos de dados de patentes e publicações técnicas, buscando invenções parecidas com a sua. Eles são como detetives da inovação e investigam o passado para garantir que a sua invenção é realmente inédita. Nossa, que trabalho minucioso. E a atividade inventiva? Como entra nesse processo? O que eles buscam nesse quesito? Eles verificam se a sua invenção não é algo óbvio para um especialista da área. Eles se colocam no lugar de um expert e avaliam se a sua solução é realmente criativa, se ela traz algo novo que vai além do conhecimento comum. A invenção precisa ter algo a mais, um toque de gênio. A invenção precisa surpreender, mostrar que teve um estalo, uma ideia que realmente se destaca. Isso. E a aplicação industrial, como é avaliado. O INPI verifica se a sua invenção pode ser produzida e utilizada em algum setor da indústria ou do comércio. Afinal, de nada adianta uma ideia genial se ela não puder sair do papel, né? Faz sentido. A invenção precisa ter utilidade prática, ser viável para produção e utilização. Mas me fala uma coisa, durante essa análise, rola algum tipo de interação entre o inventor e o MPA? Ou é tudo feito de forma isolada? Existe sim. Durante o exame substantivo, o INPI pode fazer exigências para o inventor, solicitando esclarecimentos, modificações ou documentos adicionais. É como um diálogo, uma conversa para garantir que a invenção seja compreendida e analisada de forma completa. Então o inventor tem a chance de se defender, de explicar melhor a invenção, apresentar seus argumentos. Exatamente. Essa comunicação é fundamental durante todo o processo. É importante responder às exigências do INPI de forma clara, precisa e dentro do prazo. E se o inventor não concordar com a exigência do INPI, ele tem algum recurso? Tem sim. Ele pode apresentar recursos contestando a decisão do INPI. É como um sistema de checks and balances, sabe? Para garantir que o processo seja justo e transparente. Que bom saber que o inventor tem voz nesse processo, que ele pode se defender e lutar pelos seus direitos. Mas e depois que a gente passa por todas essas etapas, qual é a recompensa? O que significa ter a carta patente na mão? A carta patente é a consagração da sua jornada. É o documento que garante o direito exclusivo de explorar a sua invenção. Você pode impedir que outros copiem, fabriquem ou comercializem a sua criação sem a sua permissão. Então a carta patente é o que realmente transforma a minha ideia em um ativo protegido por lei. Exatamente. É o reconhecimento oficial de que a sua invenção é inovadora e tem potencial de mercado. Com a carta patente na mão, você tem o poder de controlar o destino da sua criação. E com esse poder, o que o inventor pode fazer? Quais as possibilidades que se abrem? As possibilidades são infinitas. Você pode fabricar e vender o produto, licenciar a tecnologia para outras empresas ou até mesmo manter a invenção em segredo. A decisão é sua. Nossa, que liberdade! Mas essa proteção dura para sempre. Não, a proteção da patente não é eterna. A Lei da Propriedade Industrial define prazos específicos para cada tipo de patente. A patente de invenção, a API, tem duração de 20 anos a partir da data do depósito. E a patente de modelo de utilidade. A EMAIL tem um prazo um pouco menor, 15 anos a partir da data de depósito. Entendi. Sim. Então, é importante ter em mente esses prazos para planejar a exploração da invenção. Mas, e depois que a patente expira, o que acontece? A invenção vira domínio público. Exatamente. Depois que termina o prazo de proteção, a invenção cai em domínio público. Qualquer pessoa pode usar livremente, sem precisar pedir autorização. É como se a invenção virasse um legado para a sociedade. Que interessante. O sistema de patentes busca equilibrar os interesses do inventor com os interesses da sociedade. Garante que a invenção seja protegida por um tempo, mas depois fica disponível para o benefício de todos. É um ciclo virtuoso, né? A proteção da patente incentiva a inovação e a expiação da patente permite que o conhecimento se espalhe, gerando novas ideias, impulsionando o progresso. E por falar em novas ideias, na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar as bases de dados de patentes, ferramentas online que podem te ajudar a navegar nesse universo. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho no mundo das patentes. Já exploramos os tipos de patentes, desvendamos os mistérios do exame substantivo e até sentimos o gostinho da vitória com a carta patente.
Mas ainda falta um último tesouro para a gente encontrar, né? As bases de dados de patentes. É verdade. Elas são como mapas da inovação, repletas de informações valiosas. Imagine poder explorar um catálogo gigante de ideias, soluções, tecnologias, tudo organizado e acessível. Parece incrível. Mas por onde a gente começa? Quais são as plataformas que todo inventor precisa conhecer? Uma das mais famosas é o SpaceNet, uma base de dados global mantida pelo Escritório Europeu de Patentes. É um portal gratuito com acesso a milhões de documentos de patentes do mundo todo. Nossa, e ele é fácil de usar. Super fácil. Você pode fazer buscas por palavras-chave, nomes de inventores, empresas, áreas tecnológicas. É como ter um Google só para patentes. Sensacional. E além do SpaceNet, tem outras plataformas que valem a pena conhecer. Claro. O Patent Scope, mantido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, também é gratuito e permite navegar pelo universo das patentes globalmente. Qual a diferença entre o PatentScope e o SpaceNet? O Patent Scope tem um foco maior em patentes internacionais, incluindo os pedidos depositados via PCT, o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes. É uma ótima ferramenta para quem quer proteger suas invenções em vários países. Legal. E para quem quer ficar por dentro das patentes brasileiras, tem alguma plataforma específica? Sim. O INPI, o nosso Instituto Nacional da Propriedade Industrial, disponibiliza uma base de dados online com todos os pedidos de patentes depositados no Brasil. Então, com essas plataformas, a gente tem acesso a um mar de informações sobre patentes, tanto no Brasil quanto no mundo. Mas, com tanta informação, como garantir que a busca seja eficiente? Tem alguma dica para compartilhar? A primeira dica é: defina o objetivo da sua busca. O que você quer encontrar? Invenções semelhantes à sua. Tendências de mercado. Soluções para um problema em específico. Ter um objetivo claro te ajuda a direcionar sua pesquisa e evitar perder tempo. É como ter um destino em mente antes de começar uma viagem. E depois de definir o objetivo, qual o próximo passo? Use palavras-chave precisas, seja específico na sua busca, utilizando termos técnicos que descrevam a sua área de interesse. Quanto mais precisa a sua busca, mais relevantes serão os resultados. Nada de usar termos genéricos, né? Exatamente. E a terceira dica é: explore as ferramentas de filtro. As plataformas de patentes oferecem várias opções de filtro que te permitem refinar a sua busca e encontrar resultados mais específicos. É como usar um imã para atrair só as informações que realmente interessam. Fantástico. Mas, mesmo com todas essas dicas, é preciso ter cuidado, né? Nem tudo que reluz é ouro. Verdade? A quarta dica é: seja crítico com os resultados. Analise os documentos com atenção, verificando a data de depósito, o país de origem, o titular da patente. Nem sempre a primeira patente que aparece na busca é mais relevante para sua pesquisa. É preciso ter um olhar atento para filtrar as informações e garantir que estamos usando os dados corretos. E com essa última dica, chegamos ao fim do nosso mergulho no mundo das patentes. Espero que você tenha se sentido como um verdadeiro explorador, desvendando os mistérios da inovação. E lembre-se, a patente é a ponte que conecta a sua criatividade com sucesso no mercado. Atravesse essa ponte e transforme suas ideias em realidade. E para quem quer continuar explorando esse tema, a gente disponibiliza no site do The Deep Dive uma lista de links e recursos. Vale a pena conferir. Continue acompanhando os próximos episódios do The Deep Dive. Vamos desvendar outros mistérios do mundo da ciência, tecnologia e inovação. Até a próxima e que a força da inovação esteja com você.